Bem, amigos do Instagram, estamos mais uma vez juntos, ao vivo, para mais uma live maravilhosa. Um tema muito importante: como empreender com a voz. Mas do jeito certo, né? Fazendo planejamento, preparando a sua firma, tudo de maneira muito adequada para que você possa prosperar enquanto empreendedor da voz. Fala aí, Erasmo, seja muito bem-vindo. Primeirão de novo, hein? Ó, tá com 2 medalhas já, você que é do esporte, 2 medalhinhas de ouro aí. Já já chega Leandro Reale e a gente já começa a falar sobre esse tema tão importante, que é o empreendedorismo. Ele é consultor do Sebrae São Paulo e é especialista no desenvolvimento de pequenos negócios. Certamente vai conseguir nos ajudar a entender quais os melhores caminhos para que você possa ter a sua empresa. Locução profissional, a sua firma de locução, para que você possa trabalhar, ganhar uma grana, sobreviver da sua paixão. Certamente você que trabalha com locução tem o mesmo sentimento que eu, você é apaixonado pelo que você faz, e esse é o grande barato, né? Ter paixão pelo que se faz para que você possa conquistar os seus objetivos e fazer isso da maneira adequada, correta, seguindo os passos certos para que você possa alcançar o seu objetivo, é bem melhor, certo? E o Leandro, já vou dar aqui, antes dele chegar, vou dar uma geral sobre a expertise dele. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Leandro Reale no Sebrae de São Paulo. O Sebrae tem um departamento de comunicação, assessoria de imprensa, produção de conteúdo, fica todo mundo junto na sede, ali na Rua Vergueiro, em São Paulo. E a gente tinha um quadro chamado Conte Sua História. O Conte Sua História era um momento onde os empreendedores contavam, né, o que eles tinham conseguido construir a partir do seu próprio empenho, claro, e também com a ajuda do Sebrae de São Paulo. E o Leandro, eu pude gravar uns 4 ou 5 cases com a participação dele, cara, sensacional. É realmente pegar uma empresa que é pequenininha, desorganizada, o empreendedor está batendo cabeça, colocar no eixo e fazer a coisa andar, né? E essa pequena empresa virar um monstro, né? Tem uma história que eu acho muito legal, que é da Tecmobile, aqui de Santo André, do Evandro. Ele começou a empresa no apartamento dele. E aí, com a ajuda do Sebrae, a orientação dos consultores, cara, essa empresa cresceu tanto que há pouco tempo ele fez a internacionalização, abriu um escritório na Colômbia para prestar o mesmo tipo de serviço que ele prestava aqui no Brasil. Prestava não, né? Que ele presta. Né? Então a empresa cresceu muito, gerou uma porrada de empregos. Né? E são possibilidades que, de repente, você pode aplicar para a sua firma de comunicação, a sua firma de locução, certo? O Leandro diz aqui que não está conseguindo entrar. Peraí, vou te convidar, meu jovem. Não seja por isso. Vê se chegou um convite aí, Leandro. Agora sim. Agora Ele já... foi. Como é que você está, meu caro? Boa noite, Tudo tudo bem? bem? Tudo bom. Tudo tranquilo. Então eu dizia aqui que você tem uma espécie de toque de Midas. Estava contando o case de Tecmobile. Eu estava Né? E ouvindo. aí o Evandro, a empresa cresceu tanto que ele fez a internacionalização. E aí, antes de falar um pouco mais sobre você, Leandro, me diz aí, né, nesse caso específico de Tecmobile, o quanto foi de expertise do próprio empreendedor, de desejo dele de fazer o negócio acontecer, o quanto foi de Sebrae, o quanto foi de consultoria, o quanto foi do mercado ajudando para que as coisas ocorressem, como é que você quantifica isso? Legal. O Evandrinho é um amor de pessoa, um empreendedor que quase diria que nato, mas não é, né? Ele tem algumas características. Eu falo que a gente só acaba apoiando algumas coisas, né? A gente acaba dando algumas luzes, algumas diretrizes. A pessoa tem que ter o espírito do empreendimento, daquilo que ela quer fazer, ela tem que ter uma atitude, né? Ela tem que trabalhar a perseverança durante o tempo, principalmente nessas épocas de pandemia. Você vê quantos empresários aí preocupados. Então, assim, eu falo que
tem que ter persistência, tem que ter paciência, tem que ter doutrina, tem que saber aquilo que quer. Cara, são vários fatores aí que a gente vai batendo o papo, mas o Evandro é uma pessoa realmente diferenciada em termos de empreendimento. O Evandro é uma pessoa diferenciada em atitude, e o Evandro sabia o que ele queria e ele tinha uma visão muito concreta, bastante visionária. Bom, aí já dá um panorama do que você precisa ter para investir na sua firma aí de locução de vozes profissionais. O Leandro, então me diz o seguinte, quais são essas características atitudinais que você observa que são importantes para que a pessoa possa ter sucesso empreendendo, tocando o seu próprio negócio? O que você nos diz em relação a isso? Características atitudinais de um empreendedor. Vamos falar das características. Na verdade, isso é um conceito bastante clássico no Sebrae. A gente trabalha com esse conceito baseado na ONU, né? Na ONU, na década de 50, ela fez várias pesquisas, elencando 10 características necessárias para o empreendedor, chamado 10 características do empreendedor de sucesso. E a gente segue isso numa risca bastante grande, tanto é que tem um curso lá no Sebrae, que depois a gente fala sobre ele, que é o Empretec. E, assim, dessas características, ela é dividida basicamente em três pontos-chave, né? A primeira delas é a atitude, que é aquilo que eu estava falando do Evandro. Muito conceito de atitude, muito conceito baseado em busca de oportunidade, baseado em persistência, baseado em comprometimento, que é uma palavra muito chave. Qualidade e eficiência. O cara, você pode ver que o empresário, geralmente, quando o empresário ele é chato, ele pega nos detalhes, ele tem uma eficiência maior durante um tempo. Além dessa qualidade, desse comprometimento, dessa persistência e dessas buscas de oportunidade, eu falo que assim, só busca de oportunidade não adianta. Tá cheio de gente que acha, nossa, achei, mas, na verdade, ele não tem a iniciativa de fazer o negócio, né? E correr riscos calculados quando você busca essas iniciativas. O risco calculado significa o quê? Todo negócio ele tem risco, porém, conforme o tempo vai passando, você vai buscando informações, etc., e aí você faz uma análise para saber se aquele investimento realmente vale a pena ou não, ou que tem um risco que, a piscina está morna, não está nem fria nem quente demais. A outra parte é a de planejamento, que também é fundamental. A parte de planejamento, né, estabelecimento de meta, saber o que quer da vida, porque senão não chega em lugar nenhum, né? A Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Busca de informação, muita busca de informação, tem que ter muita paciência nessa busca de informação, ir atrás, procurar o Sebrae, procurar outras entidades, é fundamental. E planejamento, mas não só o planejar. Todo mundo bate na tecla do planejamento, todo mundo bate na tecla que você precisa fazer. A gente está num mundo que planejamento está cada vez mais nítido, que a gente consegue errar só com planejamento, né? A gente mira em alguns lugares, mas planejamento, teoricamente, é uma linha reta. E essa linha reta, ela não vai te levar exatamente naquele ponto. E para isso que eu falo que tem que ter monitoramento de todo o planejamento. Se você não ficar acompanhando todo o monitoramento daquilo, você vai se perder também. Então, são pontos clássicos aí, né? Primeiro, o de atitude, o segundo de planejamento, e um outro que é um conjunto chamado conjunto de poder, que é persuasão, que é saber de maneira firme o que quer, é procurar rede de contatos, é fazer, e assim, baseado com tudo isso que eu estou falando, ter independência e autoconfiança, que é fundamental também. Você cria a autoconfiança, você tem informações ou técnica daquilo que você faz, ou você tem informações de um mercado um pouquinho mais estruturada, você acaba tendo um pouco mais de autoconfiança, né? E até independência. A não dependência das pessoas, né? Ou de um pai, de uma mãe, etc., você acaba
relevando tudo isso dentro de uma lógica que você, buscando todos os 9 itens, esse 10º é uma consequência, eu diria eu. Agora, assim, se a gente pudesse pensar, claro, algumas pessoas nascem com essas características, ou mais próximas. 2% nasce com isso. Por isso que eu falo, é muito pouca gente que nasce aquele, esse cara é empreendedor nato. Efetivamente, pela pesquisa da própria ONU, só e tão somente apenas 2% desse mercado, desses empreendedores, são natos. Né? Isso pela pesquisa do pessoal. Eu falaria o seguinte, quando a gente fala de empreendedorismo, tudo isso se treina, tudo isso se capacita, tudo isso é uma evolução. Né? Tanto é que tem um curso lá no Sebrae chamado Empretec, que é da ONU, a gente aplica isso, mas essas são características básicas que eu falo que assim, todo mundo também nasce com essas características. Alguns com mais, outros com menos. De todas essas características, das 10, alguém vai nascer com muito mais característica de planejamento, por exemplo, mas necessariamente não tem tanta persistência ou não busca tanta oportunidade, não adianta nada, vai ser um ótimo empregado. Quando a gente fala de estabelecer e ter mais ou menos uns de nota 4 a nota 6, que é um bom número, aí a gente consegue falar que esse cara já está mais apto a ser realmente um empreendedor e aí conseguir fazer assim uma tentativa de melhora. O Empretec, ele faz com que essas características elas evoluam em você mesmo a partir de um treinamento, a partir de um treinamento totalmente atitudinal, totalmente voltado para um lúdico, totalmente participativo, não é aulinha, né? Então é legal. Eu tive a oportunidade de fazer, inclusive no escritório de Santo André, que eu sei, você trabalhou por lá um tempo, e é muito legal mesmo, é transformador, muda a sua cabeça, muda a sua visão sobre empreender, recomendo a todos. Mas a pergunta que eu te faço agora é a seguinte, o Empretec é porrada, né? Então, de repente, qual é o melhor caminho para o cara dar o primeiro passo? O que é o primeiro passo, Leandro? Legal. Assim, eu acho que assim, quando a gente procura o primeiro passo, não tem uma regra imediata, mas tem algumas coisas fundamentais, né? Primeiro vamos às regras, né? Parte chata. Eu acho que assim, tem o 0800 do Sebrae que eles podem fazer com que com que te ajude a saber se aquele determinado negócio que você vai montar, ele é bom, ele não é, se vale a pena ou ele não vale, né? Tem o 0800 570 0800. Mas algumas coisas necessárias e burocráticas elas são, para você montar uma empresa, você precisa abrir um CNPJ. E eu costumo falar o seguinte, se você ainda não sabe aquilo que quer, tenta trabalhar efetivamente as informações daquele mercado. E aí as informações daquele mercado podem te ajudar a você evoluir e aí sim montar um planejamento. Mas falando das coisas burocráticas, a pessoa lá no local onde ele mora, porque geralmente prestação de serviços permite essa adaptação, né? Você pode trabalhar lá onde você mora, a prestação de serviço ela permite isso por lei, mas você tem que verificar se lá dentro dessa região que você mora não é só apenas residencial, porque se ela for só residencial, você não vai poder montar o lugar lá. Então são vários detalhes, você vai ter que abrir lá na prefeitura, solicitar uma licença de alvará, você vai ter que trabalhar informações para ver se você realmente consegue montar lá. Então tem um monte de documentação junto à junta comercial, inscrição municipal, que não vale aqui entrar no mérito nesse momento. Qualquer dúvida, eu coloco o 0800 para vocês tirarem essas dúvidas mais específicas, mas tem algumas empresas que podem virar MEI. Né? MEI, o que é MEI? O MEI é o microempreendedor individual, que é o primeiro passo de todo empreendedor. Eu falo que tem um antes que eu estou fazendo uns bicos, aí depois eu evoluo, porque eu preciso tirar nota, por exemplo. E aí vai ter que verificar esses detalhes do alvará, etc. Mas
eu costumo falar que o MEI é um microempreendedor individual. Você paga praticamente R$ 60 todo mês para você ter um fundo de garantia, para você ter um trabalho que você possa emitir nota, mas algumas são elegíveis a isso. Né? Alguns trabalhos são elegíveis para isso, outros não. E alguns vão ficar até tristes. Mas, por exemplo, ator não. Né? Ator não pode ser MEI. Mas tem algumas saídas burocráticas para isso. Humorista pode. Contador de história pode. Instrutor pode. Dublador pode. Locutor pode. Filmador pode. Editor pode. Então, assim, tem vários... E aí eu deixei um link com você, Mar, que é aquele link do gov.br. Se você colocar aquele primeiro link do item 2, é legal para você, se eles quiserem saber se permite ou não permite, basta acessar ali ou entrar em contato com o 0800 também, que a gente mata essas dúvidas. Mas eu costumo falar que são passos que a gente vai dar. Ah, mas eu tenho muito dinheiro, eu vou investir numa mega empresa. Não. Aí sim a gente vai falar de uma coisa que é onde eu costumo ajudar bastante, que é trabalhar o planejamento. Né? Trabalhar planejamento e monitoramento das informações. Porque se não planejar, se não souber o que quer, não vai adiantar nada. Né? Quem é o seu público, quem é o seu mercado, quem são os seus concorrentes, qual é a tendência desse mercado. A gente falou lá na parte da tarde do Neno, quando a gente falou do Neno, a gente falou de um cara que entrou em São Paulo na década de 80 sem saber o que fazia. E aí a gente foi evoluindo com ele, mostrando que o mercado era muito maior do que ele estava vivendo. E aí a gente foi trabalhando realmente o resultado, mas de maneira planejada. Só para você ter uma ideia, um cara que está 10 anos no mercado, vai falar com um cara no Sebrae e ele fala para você assim, você pode faturar mais do que o dobro? Ele fala, como eu posso faturar mais que o dobro se eu sou maior na minha região? Eu falo, não, você pode trabalhar mais que o dobro, porque fora da sua região, os caras faturam mais do que o dobro do que você. E você é muito competente para conseguir isso. E a gente foi trabalhando informações do mercado dele, mostrando que ele foi tendo autoconfiança, mostrando que ele conseguiria chegar lá. Ele chegou muito próximo desses valores, né? Ele chegou quase a 100% ele passou de 100% do faturamento dele e ele evoluiu muito. Esse cara é um grande exemplo do que a gente vai acompanhando. Que dicas que a gente foi falando durante isso? A gente foi falando de planejamento, basicamente, mas de informação, de busca de informação certeira. Às vezes na associação, às vezes ali dos clientes, dos concorrentes, pegando informação principalmente dos clientes, que eu costumo falar, que é aquela coisa de venda. Você sabe realmente o que o seu cliente quer? Você sabe realmente? E aí ele começou a fazer pesquisa buscando esse tipo de informação, buscando esse tipo de saber realmente o que ele quer. E ele, como autopeça, vendia principalmente 80% do mercado dele, e esses dados foi ele que me deu, para mecânica. E a mecânica não quer necessariamente saber se aquilo, ele quer saber se o produto vai estar lá em 10 minutos, 20 minutos, meia hora. E é isso que a gente trabalhou, fazer com que o produto chegasse lá em meia hora. Nisso, foi trabalhando marketing. Aí ele começou a falar, seu produto vai estar aqui em meia hora. E aí o cara que não conhecia ele fazia uma tentativa e assim ele foi ganhando cliente, ganhando cliente. Hoje ele atuava num raio de 2 quilômetros, hoje ele atua num raio de 10 quilômetros. Isso faz muita diferença, você imagina quantos mecânicos. E esse cara foi evoluindo. Então, planejamento é a primeira palavra-chave que a gente tem que trabalhar. E não é nada do além. Não é nada do além. Planejamento é colocar as informações num papel, antes de mais nada. E aí depois trabalhar. Quem são os clientes? Qual é o tamanho desse mercado? Onde eu vou atuar? E não precisa fazer o mercado no Brasil, aqueles trabalhos de faculdade. A gente tem que fazer uma coisa focada naquilo que ele tem. Qual é o meu tamanho? Qual é o tamanho do meu braço? Meu braço vai até aqui, então eu vou fazer esse mapeamento aqui, na mão, na unha, procurando informações na região. Hoje, com as mídias sociais, hoje com o Google, né, meu negócio, com o Google mesmo, você dá lá uma busca, você sabe tudo o que está acontecendo.
Você fazer isso há 10 anos atrás, isso não era tão simples. E principalmente, né? O que os concorrentes fazem? E se você vai montar um negócio e vai ser mais um, não adianta. Você tem que ter diferença, você tem que fazer um diferencial. E trabalhar esses diferenciais é conhecendo bem o concorrente. E tentar ver quais são as tendências de futuro. O Neno, a gente trabalhou, eu falei para ele, Neno, você daqui 4 anos você vai ganhar muito dinheiro. Sem fazer nada. Você vai ganhar muito dinheiro. Ele falou por quê? Na época que eu atendi ele, estava num crescimento econômico, 2012, estava uma maravilha. 4 anos depois, as pessoas começaram a não trocar de carro. Todo mundo comprou um carro naquela época. E ele não vendia tanto. Aí, 4 anos depois, eu falei, não vai ter dinheiro para o cara renovar a frota assim. Né? 5%, 10%, no máximo, sendo muito otimista. 15% da população consegue. Mas mais do que isso não vai ter. Então não vai ter uma troca tão grande de frota e as pessoas vão querer comprar autopeça porque ela vai ter que arrumar o carro dela. E aí ele começou a crescer naturalmente, né? Hoje ele está mais do que... Ele quase multiplicou por 10 o faturamento dele. Quando a gente fala dessas tendências, quando a gente fala desse pensamento, aí eu queria que você botasse lá o link, né, do Empreender AV lá que eu passei para você. Galera, eu falo o seguinte, vocês têm uma baita oportunidade que o Marcelo disponibilizou para vocês, em parceria com o Sebrae, que é um curso voltado para vocês lá nesse link que o Marcelão está colocando, que é o Empreender/AV, AEV, né? A maiúsculo e V maiúsculo, né? Esse link é importantíssimo. Se vocês conseguirem participar disso, vai te dar uma noção básica daquilo que a gente tenta mostrar, pelo menos é uma linha básica daquele curso que a gente fala assim, pô, deu para entender um pouquinho o que está acontecendo. Esse curso é para iniciante, esse curso não é para quem está evoluído já em empreendedorismo, etc., mas ele é uma boa leva. Inclusive, para coordenadores de curso, para professores que vocês têm aí, a gente combina, inclusive, com os coordenadores e professores. Hoje a gente tem feito muito isso nas faculdades, fazendo com que esse curso seja válido até como certificado para aquelas atividades complementares. Então, quem tiver, depois me liga, fala com o Marcelão passa o contato e a gente fala sobre isso. Mas é fundamental esse curso porque a gente vai tratar planejamento, a gente vai tratar marketing, a gente vai tratar finanças, a gente vai tratar o planejamento não de uma maneira burocrática, a gente vai tratar o planejamento de uma maneira bastante tranquila, baseada numa ferramenta chamada Canva. Super tranquilo, super fácil e já dá uma luz. Né? É óbvio, isso é um curso introdutório que se a pessoa quiser evoluir, depois tem outros, tá? Depois você tem um link aí do EAD que também, mas não faça o EAD sem entrar antes nesse curso que, assim, eu costumo falar, o EAD é um negócio mais impessoal. Nesse curso, você tem condição de pegar esse curso com uma pessoa como eu lá falando com vocês e depois ainda pegar ele para tirar dúvida de maneira pessoal. Então, assim, você consegue ligar no 0800 e falar, se não for com ele, com outro alguém. Então, assim, sem essas informações, né, sem trabalhar o planejamento, não existe milagre, tá? Aí não existe Deixa eu pegar 2 pontos que você trouxe aqui que faz todo sentido para a nossa turma, que é a turma da locução e da dublagem, que é começar atuando localmente, né? Mapear o que tem na sua região. Sempre tem uma produtora, no prédio onde você mora, deve ter uma produtora funcionando, uma pequena produtora de um estudante de rádio e TV, conversar com essa pessoa e tentar vender o seu serviço, estabelecer a parceria e crescer junto. Lê, tem uma pegada aqui nesse nicho especificamente, que os concorrentes, eles concorrem mesmo e não se ajudam muito. Me ajuda aí, o concorrente, na verdade, ele não é meu parceiro, porque quando a gente cresce, o mercado como um todo se desenvolve. Eu costumo falar que o desenvolvimento, tanto é que uma das coisas depois, quando acaba tendo empresa, né, o que a gente fala, no começo tem muito disso, mas a gente fala que, assim, empresário tem as mesmas dores
Em todo canto vai ter as mesmas dores. O que eu costumo falar é que essas dores, a partir do momento que você coloca todo mundo numa sala, ou todo mundo numa mesa redonda, você consegue fazer com que todo mundo se entenda. Concorrente existe, né? Existem os concorrentes dos mais variados tipos, né? Desde aquele cara mais ético, desde aquele cara não tão ético, né? E eu costumo falar, a gente tem que estar de coração aberto para dividir informações. Por quê? Porque se dividir informações, a gente chega em locais melhores. Eu falo isso porque a gente coloca 20, 30, 50 concorrentes, às vezes, numa sala, se for virtual, e eles debatem sobre coisas uniformes. E ele está concorrendo, às vezes, com o vizinho. Mas, naquele momento, ele está aprendendo sobre planejamento, finanças, etc. E eles trocam informação, sim, de um funcionário bom, de uma empresa que não paga direito, de um negócio que não é tão legal, que já tentou N coisas, principalmente a galera aqui que é nova, eu costumo falar que tem que buscar informação. Vai ter 10 nãos. Procure o sim. Em todo lugar isso vai ser um fato. Vocês vão ter que procurar vários sims. Tem um monte de gente que é murrinha em termos de informação, tem um monte de gente que não vai passar, mas não fique focado no primeiro não. Senão já está dentro da persistência o primeiro item que você já não é bom. Não guarde rancor, né? Rolou um não, parte para o próximo. Não guarda, não guarda. Vai te ajudar. Ou guarde rancor para depois mostrar para esse cara que você é melhor do que ele lá na frente, porque todo mundo cresce. Trata isso como uma mola para te colocar para frente. Exatamente. Olha, tem pode trazer para o pessoal e vai para frente. E vai para frente. Os nossos amigos empreendedores têm uma dificuldade grande em relação ao marketing, né? Ao captar clientes. Né? Qual que é a dica que você pode trazer para a gente aqui muito rapidamente? Claro, quem quiser depois vai se aprofundar. Mas como é que é o prospecto? A galera fica mandando e-mail para a produtora, falou, oi, me contrata, me contrata, me contrata. Não dá muito resultado, né? Como é que eu faço para encontrar essa pessoa que precisa efetivamente do meu trabalho? É aquela coisa, né? Primeiro, você entendeu o que o cara quer? Porque assim, me contratar tem 1000 currículos, tem 1000 negócios, tem 1000 oportunidades. Ele joga no Google, ele acha um monte. O que você está vendendo? Qual é o teu propósito? Mas antes de você saber o que você está vendendo, você tem que saber o que o outro quer. Porque senão não adianta. Sair oferecendo de uma maneira totalmente aberta. Ah, eu vendo locução. Tá, pô. Qual é a tua voz? Qual é o teu foco? Qual que é o teu negócio? Qual é a sua expertise? Para trabalhar como isso, como um pano de fundo, ajuda muito. Então eu costumo falar, pô, de marketing, tá? Marketing, que é trabalhar mais um formato aberto. A gente tem que trabalhar conteúdo, tem que ter vídeos, tem que ter imagem, trabalha muita provocação. Ah, aquele teu vídeo não deu muito certo? Pô, se você contratasse um profissional, você teria um melhor resultado. É aquelas coisas de efeito. Né? Trabalhar, inclusive, essas empresas que já têm a predição de fazer alguma coisa. Porque, imagina eu aqui, estou numa empresa, na minha casa, não estou afim de fazer vídeo, você bate na minha porta, você quer um vídeo? Não. Agora, aquele que já está preparado, aquele que, de repente fez 10 anos de empresa, procura, você tem informação. Pô, você fez 10 anos de empresa, você não fez um vídeo? Vamos fazer um vídeo. Ou vamos fazer um áudio, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um cast. Lá sei eu, quer dizer, qual é aquilo que ele. Qual é aquela pretensão? Mas assim, mandar basicamente um prospecto do seu negócio e ser mais um, não vai adiantar. Na boa. Entenda o que o cara quer. Principalmente se eu recebo a cotação. Então, como são 2 canais que a gente tem, né? A gente tem o Google, que vai te ajudar o cara te procurar, e aí eu tenho as mídias sociais que vão fazer com que eu ache esse cara. Nessa aposta, trabalhar as mídias para falar que você existe, eu falo que é a brincadeira da panfletagem, e quando a gente fala do Google, trabalhar o Google, às vezes até de maneira gratuita, como o Google Meu Negócio, fazendo com que ele te ache.
né? Porque aí é baseado em necessidade. Quando a gente fala baseado em necessidade, a gente está trabalhando fundamentalmente pelo que ele está procurando. Então ele já sabe, ele já quer, ele já tem a informação. Então aí já é mais fácil, né? Basicamente é isso em marketing. Mas o problema que eu falo que é maior, principalmente na venda de qualquer serviço, é a prospecção, né? Porque assim, vocês acham que o cara do telemarketing vai ligar para quantas pessoas? Ele, teoricamente, tem 80 a 100 ligações para fazer. Das 80 a 100 ligações, ele vai falar com metade. Dessa metade, se ele conseguir falar realmente com alguém que está afim, vai ser 10% disso. Então, assim, pô, não vem falar que, mas eu liguei para... Ligou uma vez. Quantas vezes você tem essa atitude de fazer, procurar clientes, né, e trabalhar isso? Então, assim, a prospecção nua e crua, ela dói. Quando a gente fala em termos de prospecção, principalmente tentando falar com a pessoa, tentando entender a necessidade do cara, dói mais ainda. Então, você pode falar que 1, 2% de conversão é o que você vai ter durante um tempo. Porque você vai pegar conteúdo, você vai precisar trabalhar informações, e não é um negócio rápido. Não vem achar que é um negócio rápido, porque não é. A vida lá fora, ela acaba sendo mais difícil. E aí, quando a gente fala isso, o cara parece, não, tá desmotivando. Não, nada é mil maravilhas. As coisas não vão cair do além e o negócio começa a doer. Principalmente quando você está trabalhando em formato... Deixa eu te interromper agora, rapidinho. Tem uma oferta que tá rolando aí no nosso mercado, que é mais ou menos assim, ó. Faz esse treinamento, depois que você terminar o treinamento, você vai faturar X mil reais. Cara, assim, tem esse treinamento milagroso aí, que depois de um curso você vai conseguir virar a sua vida, empreender com a sua voz e ganhar uma baita grana? Filho, eu costumo, não quero menosprezar ninguém, eu acho que tem técnicas de venda que podem ser trabalhadas, principalmente para aqueles que não trabalham absolutamente nada, ele acaba valendo a pena. Ensinamento nunca é demais. Mas quando eu falo assim, pô, você já trabalhou venda, você já buscou informações, porque assim, eu costumo falar que o que esses caras geralmente trabalham? No Grow Hacking. O que é o Grow Hacking? Grow Hacking não é... Pô, não vou ficar falando de Grow Hacking da aula, porque demoraria muito tempo, mas qual dentro do funil de vendas você está sendo mais eficiente? É trabalhar a eficiência sobre a venda. E eu costumo falar, qualquer consultor do Sebrae, depois, quando você tem uma empresa, você pode pegar e falar com ele, que ele vai poder te ajudar, e geralmente, de maneira gratuita. É isso que é legal. A gente tem o Sebrae para isso. O Sebrae, ele está aqui, eu estou aqui gratuitamente falando com vocês, com uma parceria do Marcelo, mas que tem essa possibilidade de você conversar com alguém, porque o empresário, no final das contas, ele é muito sozinho. Ele tem várias dificuldades e ele, às vezes, está sozinho. Então, assim, a gente está lá para ajudar. Mas não existe milagre em qualquer lugar. O fato é que, às vezes, existe conhecimento. E conhecimento, se não trabalhar atitude, não vai adiantar. Então, para alguns o treinamento funciona para caramba, outros não. Por quê? Porque aí mistura a informação que você recebe com a atitude que você tem. Porque se não colocar em prática, não adianta. Tem que colocar em prática. E nesse sentido, vamos entrar então na pauta Empretec. Bom, claro, o Empretec pode ser uma porrada, mas vamos pensar naquele camarada que já está empreendendo, que foi aprendendo sozinho aí percorrer o seu caminho, já tem o seu CNPJ, a sua produtora está prestando serviço. Você acha que é um bom caminho experimentar o Empretec, Leandro? E sem dar spoiler, o Empretec é fundamental. Como é que isso impacta a vida do empreendedor? Cara, o Empretec eu acho fenomenal, também sou empreteco, eu acho que é um curso que quando o cara já tem uma empresa, tem que fazer. É ponto pacífico, tá? Óbvio, ele vai ter uma prova para ver se ele está num momento bom de fazer, só para verificar se o momento ele é válido. E isso é muito bom. Porém, isso serve para aquele cara que é empresário.
tá? Eu aconselho a trabalhar principalmente para aquele cara que ele é empresário. Para aquele cara que não é empresário, tem um outro curso, que é esse digital aí que eu passei para você, do Empreenda Digital. O Empreenda Digital é uma outra ferramenta que trabalha prévias, que serve tanto para quem é empreendedor como para quem quer empreender, porque vai trabalhar ferramentas para você poder empreender ou poder empreender melhor para quem tem. Então, o Empreenda Digital, que é o último lá, Mar, manda para eles, porque esse também é gratuito e ele... Oi? Acabei de colocar aqui, ó, pessoal, esse link obrigado. aí, ó, do desenhista, é o link que o Leandro está falando. Esse Empreenda Digital, ele é fenomenal, mas é o que eu falo, não adianta ir para o Empreenda Digital se não tem nem as ferramentas básicas. Por isso que eu passei aquele primeiro link, que é uma ferramenta gratuita, e essa ferramenta, esse também é gratuito, porém, ele é um segundo passo. Qualquer dúvida, pergunta lá no 0800, não tem problema nenhum, mas eu costumo falar, faça um empreender primeiro. Já tenho uma ideia daquilo que eu quero fazer. Vai para o Empreenda Digital. Mas primeiro faça um empreender. Parece tudo o mesmo nome, né? Mas o empreender, A e V, que eu passei lá atrás, o nome quem deu fui eu aí nesse link, é uma turma exclusiva que eu estou montando efetivamente para vocês, se a gente conseguir um número de 50 gratuitos, de 50 pessoas. Caso a gente não consiga 50 pessoas, vai entrar no curso também, gratuito, etc. Porém, os exemplos vão ser com menos eficiência nessa parte de locução, artística, etc. Tá? Não tem problema nenhum, a gente vai dar esse curso. Então, assim, o Empretec ele é legal, ele é muito legal. Porém, tem um Empreenda que eu considero que deva fazer até antes, tá? Tá, eu quero te perguntar uma outra coisa que diz respeito ao networking profissional. Vale a pena participar de eventos, cursos? Tem uma coisa que acontece na nossa área, Leandro, que é muito comum o cara terminar uma formação e ele se enfia nos grupos, nas comunidades que só falam daquele assunto. E aí ele deixa de se relacionar com outras comunidades que poderiam ser demandantes para esse tipo de trabalho. O que você acha? Devo participar de cursos, feiras e eventos? Vale a pena? Tudo é o que eu falo. Tudo que a gente tem que ter foco, antes de mais nada. É saber o que está procurando. Não adianta ir por ir, né? Vou lá passear, ou vou lá, lá tem uma comida boa, é free. Não é assim, né? A pessoa tem que participar, mas tem que participar com um determinado foco. Eu costumo falar de um grande empresário que eu conheci na minha vida, que ele fazia o seguinte, ele sempre buscava o que as pessoas geralmente fazem, né? Ele trabalhava com gráfica. E quando ele trabalhava com gráfica, onde a maioria das empresas acabavam indo? Nos eventos de gráfica. Ponto final. Eu tenho que ir lá na feira de gráfica para achar mais cliente. É uma opção? É uma opção. O que ele mais fazia era ir nas outras feiras. Por quê? Porque ele sempre tinha alguém precisando de cartão naquela época. Entendeu? Então ele ia para vender, né? Onde tem a maior demanda. Sempre acaba cartão, sempre acaba folheto, sempre... E ele vendia lá, né, nas feiras. Ele ia na feira dele também? Ia. Mas ele falava, é muito blá, blá, blá. Em outras feiras eu acabo ganhando mais dinheiro. Mas, é o que eu falo, eventos, tem que saber o para que é. O que eu estou querendo com aquele evento? O que eu estou querendo naquela reunião? Mas trabalhar com outras empresas, com outros negócios, abrir um pouco a mente, porque o que eu falo é o seguinte, quando a gente fazia turmas ou fazia rodas de negócio e colocava um monte de empresários diferentes, parecia que não ia dar nada. E acabava um ajudando o outro. Né? Nesse curso que o Neno, né, e o Evandro fizeram, tinha são cursos diferentes, é o mesmo curso, mas em épocas diferentes. Esses caras tinham outras empresas que não eram necessariamente do ramo. E o que eles mais aprendiam é entender a dor dos outros, que era a dor deles mesmos, e eles trocavam um monte de informação. Às vezes indicava contador,
às vezes indicava um bom advogado, às vezes tinha um cliente para indicar para ele. É assim que acontecem as coisas. Então, mas tem que ter foco. Eu vou lá para determinado negócio. Tem rodadas de negócio hoje à torta e à direita aí, mas tem que saber aquilo que quer. Não adianta ficar atirando para qualquer lado. Meu, foca. O que você é bom? É nisso? Então foca nisso. É locução? Então foca em locução primeiro. Ah, mas tem uma infinidade de coisas. A primeira coisa que a gente fala que a pessoa se perde é exatamente aquela informação. Putz, eu posso fazer tudo. Você pode até fazer tudo. Mas seja a primeira... Quando você está montando um negócio, a primeira coisa, você tem que ser bom em uma coisa. E aí começa a deslanchar. Automaticamente, necessariamente, as pessoas vão... Ah, mas você não faz isso? Aí você começa a fazer. E aí você começa a crescer com o próprio cliente. Então, assim, seja bom numa coisa, cresça para 10 clientes, aí depois, isso é inteligência de vendas. Tá? Você cresce com 10 clientes, aí depois desses 10 clientes, cresça mais ainda dentro desses mesmos clientes, venda tudo que você pode vender para esses clientes, e aí começa a achar outros clientes. É mais ou menos essa ideia. Porque é assim que se cresce. Não fique dependendo de um cliente só. O primeiro passo para você se dar mal é depender de um cliente só. Ah, mas ele me demanda muita coisa. Arranja um outro funcionário e começa a trabalhar outros clientes. Porque é o primeiro passo para você se dar mal. Porque na hora que ele fechar a porta, por qualquer motivo, ou por crise, ou por não fui mais com a tua cara, ou trocou o gerente de marketing. Putz, cara, é o primeiro passo para você tomar um tchau. Principalmente quando você pega uma grande conta. Quando você pega uma grande conta, é fato. Você fala assim, putz, sentei em berço esplêndido. E não é assim. Porque essas empresas, principalmente as grandes, falam tchau como se fosse nada. E de repente é a tua vida. Então toma isso, porque é fundamental. Entendi. Leandro, uma outra questão que eu gostaria que você abordasse rapidamente é sobre o se assumir empresário. Né? Eu já conversei com alguns colegas, o cara fala, pô, eu demorei muito para entender que eu era empresário. Mesmo quando o cara é MEI. Qual é o conselho que você dá para eu vestir realmente esse personagem de que eu tenho a minha empresa, o meu CNPJ, e eu vou lutar para vender meus serviços? Qual é o caminho, a reflexão que você pode sugerir? Eu costumo falar assim, e é normal, né? E ainda mais em serviço, isso é uma coisa muito natural. Eu vou dar um exemplo aqui, eu estou na minha casa, né? A gente está em home. A primeira coisa que eu fiz foi montar um escritório. Por quê? Porque eu precisava estar trabalhando. A gente não tem esse conceito de estar trabalhando, né? Se eu tivesse no meu sofá, ou se eu tivesse na mesa da sala, eu ia estar, no mínimo, incomodado. Incomodado por quê? Porque não ia estar... Parecia que eu estava de folga e assim, disciplina, cara. Disciplina. E eu não sou daqueles caras mais disciplinados do mundo. Então, fazer esse escritório me deu, pelo menos, uma luz, saber, bom, eu tenho que levantar 8 horas, eu já tenho que estar aqui a postos. Ponto. Antes de mais nada, tomei meu café, fiz tudo que eu precisava fazer, sento na mesa e começo a trabalhar. Por quê? Se eu estivesse no sofá, eu ia relaxar. É disciplina, disciplina de quantas pessoas vão ligar, disciplina daquilo que vai ter que fazer. E aquilo, meta. Quanto você vai faturar no ano? Quantos clientes você vai ter para faturar esse negócio? Então, eu preciso faturar 100 mil para eu me dar bem, tá? 100 mil no ano. Tá, então quantos clientes... imagina que eu consiga faturar 10 mil, então eu preciso de 10 clientes. Só estou fazendo um exemplo aqui. Coloca meta na sua vida, coloca diretrizes e disciplina para fazer com que isso aconteça. Vai dar ruim? Vai. Não vai dar certo 100%? Não. Mas eu tenho certeza absoluta que iria dar muito mais errado se você assim não fizer. Isso é fato. Né? Eu conheço um monte de pessoas que realmente não deram certo por causa disso. Ela acabou não trabalhando, ou disciplina, ou principalmente, disciplina às vezes até tem, mas não tem a meta, não tem o foco, não sabe para onde vai. Aí acaba atrapalhando. Então esses caras que acordam um pouco depois, tem vários fatores desses caras que acordam um pouco depois. O primeiro deles ele teve um cliente fácil.
e aí depois ele precisou correr atrás de outros. Ah, putz, agora eu não sei vender direito. Eu falei, mas como você conseguiu o primeiro? Ah, não, veio. Me indicaram. Trabalhar a indicação é importante. Mas se eu não trabalhar para que a indicação aconteça, não vai adiantar nada. Indicação é um ótimo reflexo que você está trabalhando bem em relacionamento. Mas depender só dela, nunca. E serviço faz isso de maneira constante. Advogado, contador, psicólogo, qualquer um que a gente pegar, locutor, qualquer um que a gente fala. Eu liguei para o Marcelo outro dia, eu falei, pô, Márcio, tá podendo fazer isso para um parceiro meu? Ah, putz, agora eu tô cheio de trabalho. Beleza, já indicou um. Se vai dar certo ou não, é um outro detalhe. Mas tem que indicar, tem que fazer acontecer. Esses são fatores que a consequência é a indicação. O bom trabalho é plantinha. Eu falo que o empresário ele tem que estudar um tempo em agro. Porque, a gente tem que plantar. Quantas sementes vão dar errado? Várias. Muitas. E quantas vão dar certo? Algumas. Essa é a grande diferença. A diferença é essa. O resultado se você plantar. Que vai morrer um monte, que vai vir um monte de passarinho ali para comer o que você plantou, vai vir, né? Que vai vir uma chuva grande e vai acabar com a que você plantou também, mas se você não plantar, esquece, não vai dar nada. Então, esses são os detalhes. Essas pessoas que não se ligam naquilo que estão fazendo, e eu aí às vezes pego o próprio MEI, né? Estou fazendo uns bicos aqui, pediram uma nota, eu fiz um MEI. Eu escuto muito isso. Cara, a primeira coisa que eu pergunto, você é MEI ou você tem uma empresa? Não, eu sou MEI. Não, você tem uma empresa, velho. E o quanto você quer crescer com essa empresa? Não sei, eu estou só para tirar nota. Então você continua bico, você continua funcionário, você continua com a mente de funcionário. A única coisa é que ele não quer pagar CLT para você. Isso acontece muito. Então, se o cara não se enxergar como empresário e não trabalhar esse poder dentro dele, ele não vai crescer. Ele vai ser um bico, só que de maneira formalizada. Isso é errado. Isso é péssimo. Isso não funciona. Isso é o primeiro passo para o cara montar um MEI e depois fechar. Obrigado por tantos corações. Fala. Não rola, né? É realmente muito triste observar que isso acontece com uma certa frequência na nossa área. Então, o cara ele abre a MEI realmente para emitir uma nota fiscal. Não é só na sua. Em diversos, mas na nossa é bem recorrente, o Leandro. Né? E aí falta essa ideia de entender que é uma empresa que está aberta, que você pode capitalizar e gerar receita, trabalho, renda para você, para mais pessoas. Né? Então falta essa percepção. Uma pena. Mas o nosso mercado está se profissionalizando e essa nossa conversa ajuda muito nesse sentido. Então quero repetir aqui. Calma, só para falar. Então, Não, desculpa. Só para falar, a primeira aula, por exemplo, daquilo que a gente está falando, que é o empreender AIV, que é áudio e visual, tá? Por isso que é AIV, tá? A brincadeira foi essa. O primeiro passo, a primeira aula é exatamente sobre o empreendedorismo. É trabalhando a consciência desse cara para saber se o que ele está montando lá é legal. Porque senão, não. Senão não monta agora. Ninguém está pedindo para montar, ninguém está colocando uma arma na cabeça para montar um negócio. Não é desespero. Muitas pessoas, só para fechar aí, muitas pessoas abriram o mercado, abriram o negócio, principalmente para ter o fundo de garantia. É um cara que dos 14 milhões ficou desempregado e ele precisa lá ter o fundo de garantia, seguro auxílio-desemprego, caramba 4, auxílio funerário. Não é para isso que se monta um MEI, cara. O MEI é o primeiro CNPJ para uma construção de um crescimento. Eu quero que todos sejam que nem o Neno, que nem o Evandro, que nem muitos que passaram por mim, mas infelizmente não é a maioria. Então eu costumo falar que 20% a 40% das pessoas pegam o negócio e realmente levam a ferro e fogo. E fazem o negócio acontecer. Os outros 60% não rola. Então é esse cuidado que eu peço para vocês, principalmente se vocês quiserem montar, quiser bater papo, estou à disposição. Mas se quiser abrir mais uma live só de pergunta e resposta, de coletadão,
a gente faz, fica à vontade. Ó, então coloquei aqui esse link que termina aí com AIV, que é de áudio e vídeo, ou audiovisual? Como é que é? É áudio e vídeo, desculpa. Áudio e vídeo. Para você que tem uma produtora de conteúdo, ou para você que está pensando em abrir a sua produtora, essa turma o Leandro montou especificamente para falar da nossa área. Né? Ah, não, eu não quero abrir o meu CNPJ agora, mas você conhece alguém que tem essa intenção? Encaminhe esse link aí para poder participar dessa turma. Essa foi a primeira sugestão que o Leandro trouxe para nós. Deixa eu pegar aqui o segundo link, que é o digital do Sebrae. Esse é depois, é isso, Leandro? Esse é depois, porque assim, ali são mais de 100 cursos que a gente tem. Esse aí, ele é focado assim, putz, eu queria saber mais sobre aquela matéria lá que eu tive no Empreender. Ah, então tá bom, aí faz isso. Tá? Então tem mais 100 cursos. Ah, quero saber mais de marketing, tá lá. Quero saber mais de finanças, tá lá. Tem para empresário e para não empresário, tá? Beleza, tem então esses dois links que eu coloquei agora. O primeiro, uma turma para o áudio e vídeo. Um segundo, para quem quiser se aprofundar posteriormente. E tem mais uma informação que o Leandro disponibilizou para a gente, que é o portal do empreendedor. Vou colar novamente aqui o link, para você observar quais são as categorias disponíveis para você abrir uma MEI, caso você precise. E aí, Leandro, o MEI pode faturar por ano até 84 mil. Ainda estamos nesse teto? 81 mil. Assim, 81 mil no ano, tá? Se faturou já 81 mil num pedido, vai ter que já pular ou não vender mais. Mas assim, é o que eu costumo falar. Nessa hora de montar um MEI, galera, liga lá no 0800 ou vai no... Agora a gente está há 14 dias aí de reclusão aí por causa do nosso governador, mas assim, quando tiver tudo voltando ao normal, pode ir no escritório perto da sua casa. Pode ir no escritório perto da sua casa, que a gente tem atendimento durante das 9 até as 17, e é por ordem de chegada. Então vocês entram lá, tô querendo montar um negócio aqui, fala comigo. Mas faça o curso. Não vai com mãos abanando, sem saber muito. Porque nesse curso a gente está matando dúvidas de formalização, dúvidas de marketing, dúvida de finança, dúvida de empreendedorismo e dúvida de planejamento. Eu costumo falar que a gente não está matando dúvida, a gente vai gerar mais dúvida. Mas gerar mais dúvida Sim. com informação. Porque aí você vai saber o que perguntar. Aí você vai perguntar melhor, né? Perfeito. Então estão aí, 3 links, 2 cursos que o Leandro preparou, uma turma específica para a galera do audiovisual. Então indica aí para os seus amigos, para aquele seu conhecido que tem interesse em ampliar os seus negócios, ou que está empreendendo, mas ainda está meio perdido. O Sebrae pode ajudar muito. Né? Nós comentamos aqui rapidamente 2 cases, o do Neno e o do Evandro, que eram pequenas empresas e que hoje são grandes empresas. Esses caras geram muitos empregos. E por que não você começar com a sua pequena firma de locução e depois transformar isso numa agência de comunicação e atender diversos segmentos? É possível, basta você acreditar e fazer a sua parte, né? Leandro falou várias vezes aqui que a questão atitudinal conta muito. E para isso, o Sebrae está aí para te ajudar a desenvolver as suas competências, essas que ainda lhe faltam. Leandro, cara, foi demais esse papo, hein? Demais. Belíssima consultoria. Para quem passou por aqui, tenho certeza que fez muita diferença. Não vai dar para a gente fazer aquele momento de perguntas e respostas. Fica para uma outra live. Então, diga aí suas considerações finais para a galera da locução, do áudio, do vídeo, que quer empreender e quer fazer a firma decolar. Galerinha, primeiro agradecer você, né, Marcelo? Eu acho que bastou uma ligação, a gente já fez uns links e deu bom, né? Tá aqui a galera. Agradeço a todos que acompanharam, que ficaram bisoiando eu aqui, falando um monte de groselha, mas eu costumo falar o seguinte, a gente consegue só fazer ou montar uma empresa com o primeiro passo. Né? E aí eu não estou instituindo que vocês montem um negócio. Não é isso. O grande ponto é que vocês evoluam para montar um negócio. Tá? E por isso que a gente está passando essas informações. Todo tipo de dúvida que vocês tiverem, pode jogar aí para o mar, depois a gente pode montar um catadão de perguntas e respostas, a gente joga aí numa segunda live.
Mas, cara, avisa para todo mundo desse curso, de toda a sua galera, pega os seus colegas das classes, pode chamar. Se chamar o coordenador, ainda a gente tenta fechar o negócio com a faculdade para valer uma atividade complementar. O que a gente quer não é bagunça, o que a gente quer, e principalmente o setor de serviço, o que mais tem é essa grande dor. Né? Essa grande dor de sair da faculdade e eu não sei o que fazer, eu não sei empreender, eu não sei montar o meu negócio, eu não sei gerir o meu negócio. Não é só vocês, são todos os mercados de serviço. E não se sintam sozinhos, vocês vão fazer parte de um negócio maior que é chamado Sebrae, que vocês vão ver que as dificuldades são normais. O que a gente tem que parar de pensar é que a gente é vítima. Tenha atitude para ir atrás das informações. Né? E vão procurar o Sebrae, que é a primeira porta. Eu falo que é a primeira, não é a última. Vocês vão procurar o Sebrae, a gente vai conseguir ajudar, pelo menos a você engatinhar, ou pelo menos começar a dar os primeiros passos. E aí depois a gente vai evoluindo. É isso. Obrigado a todos. Show de Obrigado, bola. Mar. Leandro Reale. Ó. Arrebentou, né? Como sempre, como de costume. Obrigado demais. Depois vou fazer uma nova postagem com esses links para que as pessoas possam acessar. Espero que essa turma bombe. 50, né? 50 para fechar a turma, é isso? Ou para abrir a turma? Heraldinho, entrou agora. Ó. Esse cara é fenomenal. Puta empresário lá do Tatuapé. Na verdade, não é do Tatuapé, mas ele teve consultoria comigo. Se precisar Melhor de doce, cocada de São Paulo. melhor cocada de São Paulo, Doces Vonena. Esse cara é fenomenal. Eu vi aqui sem querer, mas o Heraldo eu amo de paixão. A gente agora anda de bicicleta junto. Além de empresário, cliente, a gente anda de bicicleta junto. Aí. É um outro Beijo, case, né, Heraldão. que a gente poderia ter comentado, que é um cara que mudou completamente a vida que ele tinha anteriormente, e aí o Sebrae tem uma Esse grande cara participação. era um taxista e agora é um empresário. É isso. Só Fala um aí, resumo. Heraldo, coloca aqui o endereço, é na Bom Pastor, que número? Para quem quiser comprar uma cocada, um doce da Vonena, Manda o ali na Face, Bom Heraldo. Pastor, no Ipiranga. O Insta. Coloca aí o linkzinho para a galera conhecer o seu trabalho, que é realmente muito bom de ver e de comer, né? É uma delícia. Boa, comer a doces que ele cocada. Ó, produz. estão nas melhores padarias de São Paulo, você vai ver o cara. E fora que ele tem algumas lojinhas já físicas. Esse cara, eu só não sei como ele não internacionalizou isso. É uma chamada que eu dou. Ó, Doces Vonena, @Doces Vonena, vocês acham. E o Heraldo vai dar um desconto. Tô brincando, Heraldo. Não vou te matar nessa, não. Beleza, pessoal? Obrigado a todos. Valeu. Pastor 20. Valeu demais, Lê. Obrigado, cara. Beijo Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, galera.